Hoje, o tema aqui do Encontros na Zumbi é o consumidor negro brasileiro, uma discussão sobre a questão da propaganda, o mercado publicitário e identidades, relações de poder também, que estão relacionadas a esse tema. A Mônica Santos, jornalista da casa, apresentadora do Negros em Foco, vai fazer a mediação e deixo com ela para apresentar os nossos convidados, tá bom? Boa noite, mais uma vez. É um prazer recebê-los para mais este encontro na Zumbi. E, como a Carla mesmo disse, falar sobre o consumidor negro brasileiro. Nós que consumimos, mas pouco nos vemos nas propagandas. Então, de que forma nós podemos trabalhar, seja intelectualmente e ativamente, para construir uma nova visão de consumidor, mas estando realmente ativos. Então, nós convidamos para participar desse debate o Severino Ramos Ferreira Filho, que é publicitário, mestrando pela Unesp, graduado em Comunicação Mercadológica pela Universidade Metodista de São Paulo, cujo trabalho de conclusão de curso teve como tema o consumidor negro brasileiro, o negro de mercadoria a consumidor. E atualmente ele trabalha na área de comunicação mercadológica do Instituto Metodista de São Paulo. Boa noite a todos. É interessante, as pessoas perguntam a respeito do tema, acham um tema provocante, mas a ideia é fazer as pessoas pensarem um pouco nessa questão mesmo, a questão do negro quanto consumidor. Eu só fui ver essa realidade quando eu pude ir para a faculdade, ainda aos 38 anos. A Lina foi minha professora, e aí eu me defrontei com uma questão interessante. Mas e os negros, onde é que estão? Os negros consomem, nós sabemos, é um mercado potencial, mas pouco aparece. E quando eu comecei a ver os livros, eu vi que os livros de marketing, eu vi que a questão, principalmente o Kotler, ele coloca essa questão de segmentação de mercado como uma grande saída estratégica, porque nos Estados Unidos sabe-se muito a respeito do negro, sabe que ele come comida com muito açúcar, sabe que ele usa muito ouro para mostrar para os demais que ele pode, e outras muitas questões que sabe-se do negro lá, mas o negro brasileiro pouco se sabe, ainda a visão de estereótipo é muito grande. Então foi o que é bom pesquisar essa questão do consumidor negro brasileiro. Depois dessa breve apresentação do Severino, também quero apresentar o professor José Luiz Solazzi, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, também formado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, é mestre e doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e atualmente é professor da Faculdade Zumbi dos Palmares e do Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu quero aqui colocar algumas questões sobre esse ideário constituído nos últimos 30, 40 anos desse país sobre consumidores. Então eu queria, primeiro, o nosso convidado colocar essas questões para nós debatermos com tranquilidade sobre a oportunidade de entender os afrodescendentes. Alô? Eu gostaria que nós pudéssemos, nessa conversação, pensarmos o que significa aderirmos a esse sistema de consumidores gerais que o capital do século XX e XXI estabeleceu. Eu queria, portanto, pensar criticamente a situação de consumidores em geral, especificamente o que significa os afrodescendentes aderirem a esse sistema de mercadorias como consumidores. Então, eu queria pensar um pouco além do sistema do capital contemporâneo que nos faz todos consumidores. Bem, vamos então abrir o debate e depois a gente coloca à disposição de vocês para algumas perguntas, para esclarecimento de perguntas.
Eu quero começar falando de uma questão que muito vem à nossa mente quando se fala da imagem do negro, seja na mídia, na publicidade, que uma pesquisa também feita por uma mestranda, né, ela coloca que, por exemplo, a partir da década de 90, de 1990, a imagem do negro, ela começou a ser mais presente, né? Seja nas telenovelas, os produtos específicos para negros ficaram mais visíveis, né? Os modelos e atores ganharam mais visibilidade na publicidade, mas, no entanto, mesmo com a chegada da revista Raça em 95, que criou aí todo o orgulho de ser negro, até naquela época tinha as camisetas, né? 100% negro, e nós víamos muito mais negros na publicidade do que hoje. Vocês acreditam que a associação consumo, publicidade do negro está ligada muito ao modismo? Um pouco a questão do modismo e um pouco também estão começando a acordar para essa realidade, né? Sabe-se que tem esse consumidor e estão indo atrás. A representatividade do negro na propaganda, hoje, nos meios de comunicação, um pouco por imposição também da política, mas eu creio que a tendência daqui para frente é ela começar a ter um pouco mais de evidência essa questão, porque a questão da projeção é muito grande. Quando a gente se vê representado, o ego da gente infla. A gente fica muito bem quando a gente vê representado uma propaganda de celular, que é muito comum a gente ver, né? Ou de algum produto de luxo. Quando a gente se vê representado ali, o ego da gente infla. Eu não sei como é a relação do branco para com o negro quando ele aparece na televisão. Eu sei que a nossa é muito positiva. Quando a gente vê aquele produto e quando a gente se vê representado, ou seja, no shampoo, ou seja, a resposta é muito positiva com relação à compra desse material. Bom, eu queria colocar primeiro a questão que você colocou da relação entre publicidade e modismo. Eu queria primeiro afirmar as miopias de mercado. Então, os publicitários em geral, os comunicadores sociais em geral, os publicitários em geral, geralmente são míopes da população de baixa renda. Então, mais do que modismo, eles começaram a usar certos óculos e enxergar a população brasileira como ela é. Se você olhar a história do país, não é? Nós começamos em Pernambuco, a ocupação da mão de obra escravizada, viemos para São Paulo, fomos para o Sul, isto é, o Brasil é um país africano. Ainda que se tenha criado instituições de importação de europeus no século XIX, a nossa tradição cultural é uma tradição africana. Então eu queria primeiro afirmar as miopias de mercado, quer dizer, os que atuam no sistema do capital, sejam eles empresários ou comunicadores, não enxergam a realidade. Então essa é a minha primeira questão. Então, mais do que modismo, eu diria que é uma miopia de quem pensa comunicação, de quem pensa as lógicas do capital nos últimos 2 séculos desse país. E a questão que eu acho que se estabeleceu, ao enxergar a população brasileira na sua realidade efetiva, é que se percebeu que aquilo é um mercado de alto potencial de consumo, que oferece alta lucratividade. Portanto, ao se perceber a realidade como ela tanto os capitalistas, não é, empresários, quanto os publicitários passaram a atender essa demanda que sempre existiu. Não é que ela emerge, não é, nos últimos anos, com as revistas, né, especializadas para esse público de cultura afrodescendente. Eles estão aí desde 1525, né, os afrodescendentes. Então é uma questão de enxergar a realidade. Eu queria, na verdade, que nós pensássemos a seguinte situação no presente. O Gilles Deleuze afirma que a comunicação social é onde se constituem as relações de poder no mundo contemporâneo. Quer dizer, é na publicidade, é na propaganda, é no audiovisual onde se cria dominação e poder sobre as pessoas e suas mentalidades no mundo contemporâneo. Alguns autores dizem que nós saímos da servidão voluntária, isto é, de uma sociedade na qual a autoridade é constituída de maneira absoluta e todos querem aderir à autoridade, todos querem servir à autoridade, para um
comum